acontece nesse momento, da ação do partido Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão da produção pelo Ministério da Justiça de um dossiê. Esse dossiê contém informações de quase 600 servidores públicos e a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. Tânia, eu queria que você nos atualizasse sobre essa discussão que está rolando até esse momento no STF e qual a sua opinião sobre essa discussão importante que o STF tem em plenário nesse momento. Bom, boa tarde novamente. Acho que antes de falar do que está acontecendo no STF, é importante falar desse momento atual de invasão da vida privada das pessoas, de perseguição promovida pelo governo Bolsonaro contra militantes, né? No caso, contra militantes que se autodenominam militantes antifascistas, o que é um paradoxo em si mesmo, né? Se um governo persegue militantes antifascistas, é o caso de se perguntar se esse governo se identifica com fascismo. O Supremo Tribunal Federal está julgando a ação de descumprimento de preceito fundamental número 722, que foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, para declarar a ilegalidade de qualquer produção de dossiê para investigar esses militantes, servidores públicos, na verdade, né? Porque a maioria ali listada são policiais militantes do coletivo de policiais antifascismo, portanto, profissionais da segurança pública do país. Tem também alguns professores universitários, conforme foi divulgado. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento hoje, na verdade, por uma questão administrativa. Eles estão discutindo questões administrativas ainda de resoluções do tribunal e ainda darão andamento ao julgamento da DPF. A ministra Carmen Lúcia deferiu, no primeiro momento, uma liminar, que não foi cumprida pelo Ministério da Justiça, foi dada uma resposta, no mínimo, ambígua, e no momento posterior, mais precisamente anteontem, o ministro da Justiça, André Mendonça, entregou, então, o dossiê ao Supremo Tribunal Federal. E vem feito diversas gestões para contar a versão dele dos fatos, desse tipo de investigação ilegal. Inclusive, esse dossiê foi entregue também ao Congresso, né, para a Comissão Mista de Controle da Inteligência. E o Exatamente. Congresso agora poderá, de alguma forma, analisar também o conteúdo desse documento. Sim, sim. Houve, inclusive, uma reunião da Comissão Mista de Inteligência do Congresso com o ministro da Justiça, onde ele, num primeiro momento, deu também respostas ambíguas sobre não afirmo, não confirmo, nem deixo de confirmar, etc. Uma sessão, segundo os parlamentares que estavam presentes, que é uma sessão fechada, esse tipo de reunião é fechada, eles afirmaram que não houve qualquer resposta mais objetiva. No entanto, agora, anteontem também, ele entregou ele, na verdade, disse que para o Congresso já havia entregue, né, para a comissão que investiga as ações de inteligência do Congresso Nacional. E a comissão, os membros da comissão de posse desse dossiê vão saber como tratar o documento, né? É muito importante entender que existe uma diferença entre ações de inteligência e dossiês ilegais. Em primeiro lugar, ações de investigação no âmbito de uma democracia, a nossa democracia brasileira, por exemplo, ela se dá no processo criminal, e aí, obviamente, pelo órgão próprio, que é a polícia ou o Ministério Público, com autorização judicial para investigar cidadãos, certo? Esse tipo de informação mais objetiva, com ações mais concretas, dependem de autorização judicial. Existem as ações de inteligência, que são no âmbito do Poder Executivo, pelos órgãos encarregados da inteligência. No caso, no Brasil, a ABIN, né, a ABIN foi criada através da Lei 9.883 em 99, e tem a missão de o que não é possível confundir com ações realizadas dentro de uma secretaria do Ministério da Justiça, produzindo dossiê contra cidadãos servidores públicos, que não possuem contra si qualquer tipo de acusação de serem nocivos à sociedade, ao Estado ou mesmo ao governo. Agora, Tânia, então, são ações de perseguição a opositores, né? Claro. A gente consegue ter alguma expectativa ou imaginar por onde vai caminhar essa discussão no STF? Veja,
Acho que a posição da ministra Carmen Lúcia, quando deferiu a liminar, e inclusive as falas públicas que ela deu a respeito disso, dá uma luz de que o Supremo não tem disposição de tolerar atos que caminhem no sentido de descumprimento da Constituição, no sentido da ilegalidade, no sentido de qualquer ofensa mesmo às liberdades democráticas. Então, o que a gente espera é que seja essa a conclusão final do Supremo Tribunal Federal sobre a DPF 722, porque, diferente disso, seria a Corte se render a uma lógica que impera dentro do governo Bolsonaro de investigar, criar dossiês para investigar e perseguir seus opositores, porque, ao fim e ao cabo, é isso. O governo tem uma compreensão de que todo mundo que se organiza com a pauta antifascista é de oposição ao governo Bolsonaro. E essa lógica toda só faz sentido se esse próprio governo se identificar de alguma forma com o fascismo, né? Isso colocando em termos gerais. O que é fato é que o governo teme as organizações sociais, as organizações de servidores que sejam de coletivos que se coloquem no campo antifascista, e está promovendo verdadeiros modelos investigativos ilegais, né, para tentar intimidar e para tentar mesmo fazer ações completamente antidemocráticas contra essas pessoas, por processos intimidatórios e, enfim, ilegais, obviamente. É uma decisão, então, bastante importante essa do STF para a gente sentir o clima realmente Supremo Governo nesse momento. E a partir dessa decisão do STF, que seja contrária a esse dossiê, o que pode acontecer? Esse dossiê ser aberto à população não sei, ser entregue para que não continue rodando dentro do governo? O que pode acontecer? Não, eu acho que entregue à população, aí a gente precisa entender se isso é interessante, inclusive, para as pessoas que estão nominadas ali, porque tem dados sigilosos dessas pessoas, né? Acho que o que deve acontecer, o pedido objetivo da ação, é que haja mesmo a proibição de que o governo promova ou continue promovendo qualquer investigação ilegal contra cidadãos. E não só se abstenha de fazer isso, mas existe um pedido da rede na DPF de que o Supremo abra uma investigação para averiguar efetivamente de que forma houve a produção desse dossiê e qual a intenção real com a produção desse dossiê. Acho que a entrega para as autoridades, ela foi feita agora forçosamente, né? É importante que se diga, para as autoridades que devem mesmo ser feitas, que é o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso Nacional, quer dizer, os outros dois poderes. Agora, é preciso investigar como isso foi produzido e com que intenção isso foi produzido, uma vez que se há uma lista enorme de cidadãos servidores públicos lá que jamais cometeram qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de, não digo nem crime, mas de desvio mesmo, lato sensu, eles estão a troco de quê em um dossiê? Né? A troco de quê em uma lista de supostos investigados no âmbito do Ministério da Justiça? Então, o que é preciso é brecar mesmo, fazer com que o governo pare de produzir documentação, dossiê, para perseguir opositores. Há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, acho, o Douglas Garcia, em São Paulo, fez a mesma coisa, divulgou um dossiê com quase 1.000 nomes. Naquele caso, o alvo eram os militantes das torcidas antifascistas, a partir de São Paulo. Então, isso precisa parar. Isso precisa parar. Nós vivemos uma democracia, ainda que hoje haja diversos questionamentos de que a nossa democracia é meramente formal, porque nós temos um governo que, embora eleito, não cumpre a nossa Constituição, né? Não cumpre a nossa Constituição, agride os princípios constitucionais todos os dias de diversas formas. Perfeito. Vamos acompanhar, então, esse debate no STF. Queria trazer uma outra questão com você agora, Tânia, que é sobre um dado, inclusive, que a gente deu agora na abertura do programa, de que a cada hora 4 garotas menores de 14 anos são estupradas no Brasil. Tem um outro dado bastante importante também, dados oficiais, que revelam que ocorre no Brasil... É o dado do anuário, né?
6 internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram justamente após serem estupradas. A partir desse caso que aconteceu, que veio à tona agora no final de semana, eu vi um debate acontecendo em relação ao aborto ter sido autorizado pela Justiça. Mas o que a gente entende é que o aborto, nesse caso, quando é fruto, uma gravidez fruto de um estupro de uma garota, de uma adolescente, criança, não precisa ter uma ordem judicial para ser cumprido, né? Para poder ser autorizado. Ele pode ser realizado sem uma autorização da justiça. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, aproveitar a sua fala para dizer que os dados que você cita no início vêm do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um documento produzido anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cumprimentar meu amigo Renato Sérgio de Lima, que é coordenador do Fórum, e faz um trabalho brilhante, né? Um dos poucos trabalhos de segurança pública, de pesquisa em segurança pública que nós temos no Brasil, porque nós somos muito carentes desse tipo de pesquisa. Então, o Fórum é sempre a nossa referência master. Bom, Thalita, vamos lá. Para esclarecer algumas coisas. O aborto no Brasil é considerado crime. O artigo 124 a 127 do Código Penal prevê o tipo penal do aborto, né? O artigo 128 do mesmo Código Penal prevê as possibilidades legais de aborto, que são duas. O aborto tem que ser feito sempre por médico, né? E em duas hipóteses, para salvar a vida da mulher, né? Quando o médico não tem outra possibilidade de salvar a vida da mulher, ele pode realizar o aborto, é uma hipótese legal, e no caso de estupro. E aí eu queria só fazer uma pequena pontuação na sua fala. Não é o caso de estupro contra criança, contra menor, que independe de autorização judicial, não. O caso de estupro independe de autorização judicial. Qualquer caso de estupro independe de autorização judicial, para adulta que seja. O que precisa é o consentimento. No caso da mulher adulta, o consentimento dela própria, né? E no caso de menor, de incapaz, em regra geral, porque nem todo incapaz é necessariamente menor, mas no caso de incapaz, precisa da autorização do responsável. Então, a situação é essa. O aborto decorrente de estupro, comprovadamente de estupro, ele tem autorização legal por disposição expressa do artigo 128 do Código Penal. Então, ele independe de qualquer autorização judicial. Uma criança de 10 anos de idade, porque vamos colocar, assim, só por hipótese para ficar claro, uma mulher adulta, digamos que alegue que foi estuprada para cometer um aborto, você pode fazer uma discussão sobre isso, enfim, não vem ao caso aqui. Uma criança de 10 anos independe de, talvez tenha sido essa a sua fala, independe de qualquer discussão, porque qualquer criança, ela foi estuprada, não se admite que adultos pratiquem sexo com criança, porque o estupro, ele é presumido, né, quando se é criança. Não existe isso de uma criança autorizar que um adulto pratique sexo com ela. É estupro. É estupro. Então, obviamente, uma criança grávida de 10 anos é vítima de estupro. E, obviamente, todo médico tem a obrigação de interromper essa gravidez, quando o adulto responsável por aquela criança diz que quer que seja interrompida a gravidez. A situação jurídica é essa, apenas essa. Tudo mais que foi dito, questionado, tempo de gestação, impossibilidades, nada disso é jurídico. Nada disso é jurídico. O juridicamente correto é aborto decorrente de estupro tem autorização legal para ser realizado. Nenhum Perfeito. Acho que você presta um serviço tão importante esclarecendo isso aqui para a gente, porque realmente é uma discussão que tem rolado por aí, com muita desinformação, então é importantíssimo esse serviço prestado por você aqui. Uma última questão, só para a gente encerrar também, em relação a Sarah Winter, que divulgou os dados dessa criança e do hospital, que acabou motivando as movimentações ali na frente do hospital, pessoas que queriam paralisar esse procedimento. Quais as punições previstas para Sarah? Lembrando que essa extremista já foi presa, está com tornozeleira eletrônica em casa, então o que pode ser feito a partir de agora? A Sarah Geromini, ela está cumprindo medida
cautelar, né, alternativa à prisão. Ela foi presa, depois ela teve a permissão para ir para casa para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, é o que a gente chama juridicamente de cautelar alternativa à prisão. Esse tipo de cautelar pode ser revogada? Me perguntam. Sim, pode. Em que hipótese? Quando você descumpre as regras sobre as quais ela foi deferida. A reincidência no mesmo tipo de crime é uma dessas hipóteses. Então, se ela foi presa pela prática de crime de ódio nas redes, pela prática de fake news nas redes, naquele caso em ofensa aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora ela faz o quê? Ela pratica novamente crime de ódio, dessa vez com diversas circunstâncias agravantes. Ela praticou crime de ódio contra os médicos que, como eu já disse, legalmente estavam fazendo um procedimento sem qualquer margem de dúvida de questionamento legal, ela chamou de aborteiros, né, textualmente, e ela divulgou o endereço do hospital onde se encontrava uma criança de 10 anos de idade com o seu responsável para a prática legal do aborto. Ao divulgar o endereço, essa criança ela infringiu vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam que as crianças estão protegidas pelo sistema de proteção integral. Elas não podem ter seus dados, sua imagem divulgados na imprensa ou em qualquer rede ou em qualquer espaço público com a intenção de constrangê-las. E foi exatamente isso que ela fez. Então, o que pode acontecer com a Sarah Winter é voltar para a prisão, é ter o seu benefício de prisão domiciliar revogado pela reiterada prática do mesmo crime. E a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, junto com outras entidades, entrou no Ministério Público Federal fazendo exatamente esse pedido. Vamos aguardar para ver, então, quais as repercussões desse caso. Tânia, agradeço demais a sua participação. O pessoal elogiando muito, inclusive, aqui. Todo mundo gostou da participação da Tânia. Deixa eu pegar aqui o Henrique, acabou de mandar um comentário. Disse assim, doutora Tânia precisa ter um programa só dela. É clara e fala a linguagem do povo. O comentário do Henrique Nunes. Obrigada, Tânia. Inclusive, deixa para a gente falar, para você aparecer mais aqui no Bom para Todos, que a gente gostou muito. Muito obrigada. Imagina. Foi um prazer, gente. O programa realmente é bom para todos, né? Então tem que falar a linguagem de todos. Obrigada, foi um prazer enorme.